apresentar para vocês, os slides são de uma aula que eu dei esse ano sobre pré-operatório na American College of Physicians, que eu sou fellow, né? Então eu revisei o assunto novamente de forma... agora, eu reviso isso frequentemente, porque é uma discussão na medicina interna, assim como é para vocês, para nós que fazemos avaliação clínica também é, né? Deixa eu só fazer aqui para poder enxergar as duas janelas de uma forma diferente aqui, senão isso aqui fica em frente da minha apresentação. Espera aí. Aqui. Então, por isso que ele tá com esse formato, tá? Foi final de fevereiro que eu dei essa aula no congresso da American College of Physicians. Então, parece bobagem eu falar sobre isso, mas é a mais pura verdade, assim, não é infrequente para nós clínicos, né, Mariana, a gente receber uma avaliação pré-operatória, assim, 8 horas antes da cirurgia, é assim, Danusa, olha só, internei um paciente hoje, amanhã eu vou fazer uma colectomia, tu olha o paciente para mim no pré-operatório, né, aí eu sempre me pergunto assim, o que vai acontecer se eu disser que não pode operar? Né? Que tipo de expectativa o paciente tem e a família tem, o hospital que já internou, o bloco que está pronto, a UTI que já está lá de sobreaviso para talvez receber o paciente. Então, sempre que possível, a gente tem que fazer uma programação cirúrgica e fazer o preparatório no pré-operatório. Por que isso é importante? Porque a gente sabe, esses são dados americanos, infelizmente o Brasil ainda não tem dados seus sobre isso, eu espero que isso mude, a gente está tentando programar um estudo grande aqui em avaliação pré-operatória, até com os nossos dados da Santa Casa, mas o que se sabe é que 45% dos pacientes acima de 45 anos que são submetidos a algum procedimento cirúrgico têm pelo menos 2 fatores de risco para doença cardiovascular, tá? E teve um grande estudo retrospectivo que mostrou uma mortalidade que não é irrisória perioperatória, algo em torno de 3%, ou de infarto, ou de AVC, ou de morte verdadeira. Então, é muito ruim quando a gente tira um paciente da sua homeostase, aqui eu não estou falando de cirurgias ou de urgências ou de emergências, né? Estou falando daqueles procedimentos seletivos em que a gente teria um tempo para tomada de decisão e melhor planejamento, né, do caso, é um risco que não é irrisório de ter um evento que a morbidade, a mortalidade é alta, né? Então, idealmente, a consulta pré-operatória tem que ser pelo menos com 4 semanas de antecedência à previsão do procedimento cirúrgico. Primeiro, para a gente entender que tipo de cirurgia a gente está falando, se é uma cirurgia de baixo ou alto risco. E vocês vão entender por que eu não estou falando do risco intermediário, porque eu comecei por essas duas cirurgias, de baixo ou de alto risco. Segundo, porque a gente pode estimar que riscos à saúde o procedimento pode causar, né? Não só cardiovascular, que a gente usualmente só pensa nesse problema, né? Vocês vão ver também no decorrer da aula que hoje em dia a gente pensa um pouquinho mais global, né? Mas além do risco cardiovascular, do risco global, o risco de sangramento, enfim, tudo que está em infecção, tudo que pode ser, tudo que pode acontecer com um paciente que vai a um procedimento cirúrgico como uma cirurgia invasiva, né? Também para definir a necessidade de investigação pré-operatória complementar, e se for o caso, para já fazer um ajuste de medicamentos e deixar isso pronto para o momento da cirurgia, tá? A segunda regra, então, é fazer primeiro um pré-operatório no pré-operatório, e a segunda eu vou focar no risco cardiovascular, a gente poderia falar em risco pulmonar, o risco pulmonar também é importante, né? A gente acaba não falando muito a gente só fala nele quando a gente tem um paciente que é muito doente, que o risco de hiperventilação durante um procedimento possa nos dizer que ele não vai sair do ventilador depois, assim, e aí a gente é muito menos frequente, né, do que o risco cardiovascular. Então, por isso que eu vou focar nisso nessa aula. Então, a estimativa do risco de ter um evento cardiovascular versus o risco do procedimento. Isso é mandatório nesse período da avaliação. E vou começar pelo risco cirúrgico, como eu falei ali, né, que a gente tem que já predizer no pré-operatório. Cirurgias de urgência ou emergência são consideradas de alto risco. Além de urgência e emergência, eu tenho as cirurgias vasculares, tá? Todo o resto é risco intermediário.
Então, a cirurgia, uma gastrectomia, por exemplo, Mariana, usando o teu exemplo, né, do teu paciente que veio essa semana, que acabou não fazendo procedimento cirúrgico, ela é um risco cirúrgico intermediário, pelo tipo de cirurgia, tá? Então, classicamente, a classificação é, se é uma cirurgia de urgência, independente do local ou de emergência, ela é uma avaliação, ela é uma cirurgia de alto risco, e esse paciente, ele vai ir para o procedimento sem uma avaliação pré-operatória. O que a gente vai fazer é fazer uma otimização hemodinâmica e medicamentosa junto da decisão cirúrgica, né? E talvez lançar mão de alguns artifícios, que no final da aula eu vou falar, como ProBNP, troponina, né? Coisas que nos dizem o caminhar do coração aí nesse intermédio, mas a gente não vai fazer uma avaliação pré-operatória clássica, tá? Se a cirurgia é mais importante do que a clínica, vamos assim dizer, ou se o evento que está levando o paciente à cirurgia é mais mórbido do que qualquer outra coisa cardiovascular que ele possa ter, né? Então, um paciente em choque séptico abdominal porque tem uma ruptura de sutura e um abdômen tomado de fezes, tá? Esse paciente tem que ir para a cirurgia e a gente vai fazer o manejo perioperatório em conjunto, porque a mortalidade por um choque séptico abdominal por fezes na cavidade é certamente maior do que o risco cardiovascular que esse paciente poderia ter, né? E as cirurgias de baixo risco, eu pontuo aqui também, porque essas cirurgias não devem ser avaliadas de rotina no pré-operatório. Eu vou falar sobre quais são essas cirurgias. E por que se fala isso? Porque se viu que fazer exames de forma rotineira não afeta a decisão de fazer o procedimento. Se viu, assim, de forma longitudinal, né, de que os pacientes faziam procedimentos, eventualmente exames pré-operatórios, eventualmente descobriam algumas coisas, mas faziam procedimento cirúrgico igual. Então, não tem por que fazer avaliação pré-operatória por ser pré-operatória. Talvez o paciente tenha que fazer uma avaliação clínica, porque ele tem doenças que precisam disso. Aqui, um exemplo clássico, cirurgia de catarata, né? Cirurgias oftalmológicas em geral, enche o consultório do internista. É uma cirurgia que não precisa fazer avaliação pré-operatória. Tem que controlar a glicemia? Com certeza que tem. Mas a cirurgia de catarata não vai depender de um nível glicêmico, ele vai ter que controlar o nível glicêmico porque ele precisa para a vida, não para a cirurgia, tá? Então, essa é uma referência que parece antiga, 2017, mas ainda é a referência mais recente brasileira sobre risco cirúrgico e avaliação cardíaca para cirurgias não cardíacas, né, em pré-operatório, é de 2017. Ela pontua, de novo, o que são cirurgias de alto risco, que são aquelas que têm implícito um risco maior que 5% de ter algum evento cardiovascular no perioperatório. São as cirurgias vasculares, arteriais de aorta e vasculares periféricas e qualquer cirurgia de urgência ou de emergência. Lá embaixo tem os procedimentos de baixo risco, ou seja, que implicitamente tem menos de 1% de risco de ter algum evento cardiovascular. Entram todos os procedimentos endoscópicos, todos os procedimentos superficiais, qualquer cirurgia ambulatorial, cirurgias de mama e cirurgia de catarata. Então, tudo que a gente fizer na cirurgia de baixo risco em pré-operatório, que usualmente são cirurgias eletivas, é mais para ver o paciente como um todo ou coisas que ele já deveria estar vendo, do que propriamente dito para o procedimento cirúrgico, tá? Em regra geral. Então, o nosso grande bolo está aí no meio, que são aqueles procedimentos que a gente considera de risco intermediário, que é algo entre 1 a 5% de ter um evento cardiovascular. E aí aqui entra o grande pool de cirurgias que vocês fazem, né? Cirurgias intraperitoneais, intratorácicas, que compõem, junto com cabeça e pescoço, com cirurgias de carótida, cirurgias ortopédicas, essas cirurgias que ficam no intermédio de risco cirúrgico puro.
por favor, fiquem à vontade para perguntar no meio, parar a apresentação, fazer comentários, tá? É só dar um stop aqui que eu paro, volto, explico de novo, tá? Então, aqui eu vou trazer um caso para que a gente possa juntos depois chegar à conclusão do que esse paciente deveria fazer, tá? Então, esse é um caso que aconteceu aqui na Santa Casa. Cirurgia oncológica internou uma paciente de 67 anos, uma história prévia de hipertensão e já tinha um agendamento cirúrgico programado, que era uma esterectomia abdominal em 5 dias. Ela até internou antes do procedimento para fazer uma avaliação clínica pré-operatória. Durante a avaliação diária do paciente, o doutorando que está na equipe cirúrgica, que gosta de clínica, aqui um parênteses, né? Ele descobre que a senhora tem uma história de dispneus fortes nos últimos 2 meses, acompanhada de edema de membros inferiores. E no exame físico, ele observa turgência jugular, edema 2 cruzes em 4 membros inferiores, tem uma pressão que está controlada, 120/80, e conversando com o R1, que é responsável pelos pacientes no pré-operatório, surge a discussão de qual seria a melhor conduta para esse caso. Tá? Afinal, o paciente está dentro do hospital, é um paciente do SUS que não consegue internar com tanta frequência, que a gente, se não opera na quinta, só na próxima quinta, e a gente vai ter que dar um jeito de fazer a cirurgia nessa paciente. Então, a primeira opção seria postergar a cirurgia até a estabilização do caso. A segunda seria entender que ela tem um quadro que parece congestão, né? Se a gente para olhar, está dispneica nos últimos 2 meses de forma progressiva, tem edema de membros inferiores, tem urgência jugular, então parece que ela tem uma alteração cardíaca, talvez uma insuficiência cardíaca aí, né? E seguir no agendamento cirúrgico, ou seja, em 5 dias operar, ou iniciar beta-bloqueador e seguir no agendamento cirúrgico, são maneiras diferentes de insuficiência cardíaca, né? O que de ímpeto vocês acham que a gente poderia fazer para esse caso? Coração aberto. Sem medo de errar. Manda aí, Fábio. Tá bem na minha frente o teu nome aqui, foi escolhido. Eu acho que a estabilização do caso também... Oi? Trancou só para mim ou trancou para Realmente, todos? esses estudos que o paciente pode demorar, eu acredito que daria para iniciar diurético, IEC, enfim. Mas no mundo ideal, eu iria postergar e estabilizar o caso. Tá. E Alguém iniciar tem um alguma diurético opinião também não estaria errado. diferente? Tá bem, Fábio? São condutas bem plausíveis que eu discutiria também. Alguém mais? Os R1s aí estão estudadinhos, recém passaram na prova. Vou seguir aqui. Qualquer coisa eu vou falando, tá? Então, contraindicação absoluta de cirurgia eletiva, tá? É só essa caixinha aí. Esse é um outro artigo bem legal, Mariana. Eu não lembro se eu disponibilizei para vocês no ano passado, mas se eu não disponibilizei, eu vou disponibilizar esse ano, tá? Porque Por favor, ele é bem bom, tá? Ele é bem... ele resume bem tudo isso que a gente vai falar hoje. Essas são as grandes e únicas contraindicações a cirurgias que são programadas. Uma é ter síndrome coronariana aguda em atividade, eu acho que fica claro, né? Se o paciente está infartando, eu não vou fazer um procedimento eletivo, tá? A gente vai ter que tratar o infarto primeiro. Se o paciente tem sinais de insuficiência cardíaca descompensada, eu cancelo o procedimento até a segunda ordem, até eu entender o que esse paciente tem. Ainda mais se ele não tinha um diagnóstico prévio, se ele não tratou antes, porque daqui a pouco ele tem uma insuficiência cardíaca descompensada porque tem cardiopatia isquêmica. E aí ele tem 2 coisas não vistas, não tratadas. E aí eu vou fazer lá uma esterectomia, né, que eu poderia postergar um pouco mais. Ela não parece estar com uma progressão tumoral, enfim, que seja muito tempo dependente, que eu teria tempo de fazer um diagnóstico e uma melhora clínica dessa paciente. Taquiarritmias ou bradiarritmias que têm alteração hemodinâmica associada, certamente não posso operar. E se tem estenose aórtica severa sintomática, tá? 4 contraindicações absolutas para o procedimento cirúrgico. Todo o resto é bem
questionável, discutível, e que a gente pode fazer um comanejo aí para tentar, ainda mais na nossa realidade de dificuldade de trazer paciente para o hospital, e de agora mais ainda pós-pandemia, com uma demanda reprimida horrorosa, né, e que a gente não quer perder oportunidades, a gente tenta otimizar o máximo possível para levar para a cirurgia. Mas voltando para o caso, né, insuficiência cardíaca descompensada, eu tenho que postergar a cirurgia. Não tem jeito. Talvez eu fazendo a investigação e eventualmente até a gente fazer uma ecocardio, compensar, ver se não tem um componente isquêmico, deixar ela aprumadinha, vai demorar aí umas 2 semanas, né? Então é melhor iniciar a investigação, ter alta e voltar com tudo aprumadinho para fazer a cirurgia. Então, não adianta dar só diurético ou iniciar um medicamento sem ter certeza do que a paciente tem. Certo? Então, gravem que essas 4 condições aqui são as que efetivamente, especialmente quando o paciente não se sabe, né, doente, mas mesmo quem se sabe, se tem uma condição hemodinâmica cardiovascular que já me predispõe, pela presença dela, um risco muito aumentado, paciência, eu seguro um pouquinho até compensar o paciente do ponto de vista clínico. Bem? Regra número 3, como é que eu faço a estimativa desse risco cardiovascular, afinal, e como é que eu sei que o paciente tem boa capacidade funcional, e por que essas coisas têm que andar juntas, né? E aqui que talvez a gente tenha alguma divergência com a APOA, viu, Mariana? Eventualmente o paciente, assim, passou pelo APOA e vai para a interna igual. Aí a interna diz uma coisa e o APOA diz outra. É bem difícil isso, porque é aqui que tem um grande emaranhado aí da história, tá? Para avaliar risco cardiovascular, eu digo que a gente tem que ser um bom médico. A gente tem que começar por uma boa história, um bom exame físico. O exame físico, vou começar aqui pelo exame físico no comentário, ele busca basicamente cardiopatia. Então, fazer uma boa ausculta, palpar pulso, ver edema periférico, ver turgência jugular, ver se tem crepitação, ver se tem edema, né? Então, assim, aquilo que aquela paciente apresentava é o principal do exame físico de uma anamnese em pré-operatório. Esse teste também é bem legal, teste de mobilidade, que os americanos chamam de Time Up and Go Test, que é a gente coloca o paciente sentado numa cadeira, pede para ele caminhar 3 metros e voltar. Se ele demora mais de 20 segundos para fazer isso, existe um risco estimado de mortalidade maior que 30%. Porque isso significa que ele tem uma incapacidade física. Eu não preciso de exame para dizer isso, né? Se ele não consegue levantar da cadeira, caminhar 3 metros e voltar em menos de 30 segundos, tem alguma coisa muito errada. É fato que eu tenho que olhar com esse paciente com outro olhar antes de encaminhar, tirar ele da homeostase e levar para um procedimento eletivo, tá? E na anamnese, buscar a doença de base, entender quem indicou e que tipo de procedimento vai ser feito, né? Se existe alguma modalidade anestésica que a gente possa propor caso ele se beneficie de bloqueio geral, né? Porque isso é bem importante da gente combinar com a equipe anestésica. Se o paciente já fez transfusões prévias, como ele se comportou em procedimentos prévios, tudo isso vai nos dar uma luz para entender que tamanho de risco a gente está falando para o tamanho da cirurgia. Tá? Essa tabela também é daquele artigo do JAMA, eu não vou esmiuçar ela toda para vocês, mas eu quero só deixar exemplificado quanto se fala nisso e há quantos anos. Né? O primeiro score, que é Goldman and Lee, de 77, ele ainda é utilizado. Né? Ele é simples, ele tem coisas que são ali fáceis de visualizar, apesar de ter ali uma população, porque ele foi sendo revisitado, então o segundo ali, que é de 99, ele já tem lá uma validação melhor para populações em geral. Eu não consigo botar meu pointer aqui, mas fazer ele que na segunda coluna lá embaixo a gente tem lá uma validação de 0,81, ou seja, ele foi validado para várias populações da nossa população testada, e essa é uma boa área sobre a curva, a gente conseguiria utilizar e digamos, extrapolar o resultado dos estudos que embasaram esses pares de gestação calculadora para outras populações. Tá? E mais recentemente, a gente tenta
não só ver o risco de infarto e parada, mas o risco cirúrgico universal, que é o que vocês já devem ter visto em algumas avaliações da interna, que é o famoso NSQIP, National Surgical Quality Improvement Program, Risk Calculators, tá? Ele não tem tradução para o português. Por sinal, esse é um trabalho de conclusão de 3 residentes da interna desse ano, junto com a cardiologia. A gente vai tentar fazer uma validação desse score para o Brasil, tá? Quando eu apresentei essa aula, foi uma aula para o Brasil inteiro. São Paulo também tem interesse, querem tentar fazer uma coorte brasileira, tá? E por que é tão interessante esse score de risco? Porque ele vê, além do tipo cirúrgico, dos riscos reconhecidos, das doenças reconhecidas, do ASA, da idade, ele vê status funcional, se ele tem câncer ou não, se ele teve infecção ou não, se ele tem insuficiência renal aguda ou não, se ele faz diálise ou não, e tudo isso vai computar num valor que também me diz de risco cardiovascular. Ele vai de 0 a 100%, sendo que 0 é o menor risco, 100 é o maior, né? O risco principalmente cardiovascular alto, é maior que 1%, então é bem sensível. A gente quer tentar não deixar escapar pacientes para fazer uma avaliação posterior, e ele foi validado em mais de 1.400.000 pacientes, né? Então é bem robusto esse score de risco. Por que ele não é assim ainda amplamente validado? Primeiro, porque precisa que alguém faça isso fora dos países de língua inglesa, então é isso que a gente está tentando. E existe algum senão em algumas doenças, especialmente doenças oncológicas, tá? Que aqui para nós, na nossa realidade, né, Mariana, da nossa cirurgia digestiva, cirurgia oncológica, é super importante e pertinente. Eu vou mostrar um pouquinho a carinha dele para vocês já devem ter visto, assim, não tem site em português, a gente tem que colocar esse link que está ali embaixo, tá? E tem que saber o nome do procedimento em inglês, tem uma miríade de procedimentos, tá? Então, esse aqui, se eu não estou enganado, é o risco de uma DPT, tá? De uma pessoa que tem menos de 65 anos, mulher, que não tem história de medicação para diabetes e hipertensão, que não tem sintomas de ciência cardíaca congestiva nos últimos 30 dias, não está com dispneia, não é fumante, não usa corticoide. Na classificação de ASA, a gente considera ela como uma paciente saudável. Tá? Desculpa, vieram 2 aqui. Mas esse aqui é parecido, tá? Só que aqui mudou para homem, né? O que ele depois que a gente coloca todos os dados e coloca peso e altura, ele gera essa tabela da direita que me fala ali de complicação cardiovascular, e ele calcula o risco do paciente, o risco médio de uma população estudada, e o que é diferente do desfecho que a gente busca. Então, esse paciente em específico tem lá um risco cardiovascular que é na média 1,5, sendo 1,5, dependendo da capacidade funcional e exatamente da cirurgia que eu for fazer, talvez eu precise fazer uma avaliação pré-operatória, né? Vamos ver na sequência. Mas ele tem ali um risco de 14,7 de infecção de sítio cirúrgico, ele tem um risco de readmissão de 13%, então ele me pontua um pouco mais o paciente como um todo, e ainda me dá, dentro do ideal, a minha previsibilidade de permanência no hospital, que nesse caso aqui seria 9 dias, né? Então, Mariana, eu acho até que é uma ferramenta interessante para medir qualidade, né? Assim, indicação, a nossa qualidade como assistente, globalmente falando, nossa assistência em enfermagem, se a gente consegue tirar esse paciente do leito mais rápido para não ter pneumonia, da fisioterapia, da nossa técnica cirúrgica. Então, cada vez mais se pensa em usar, não só para ver o risco cardiovascular de complicação cardíaca, que aqui está medido, como seria medido por Lee, como seria medido por ACP ou qualquer outra calculadora de risco, mas também para esse risco global. Já teve pacientes em que a gente fazendo o NSQIP, por exemplo, o risco de pneumonia era quase o dobro
do risco de infarto. Como é que a gente lê isso no pré-operatório? Possivelmente é um paciente de DPOC que faz infecção de repetição e que talvez tu precise fazer uma fisioterapia respiratória prévia com treinamento diafragmático para entender a dor abdominal que ele sente, que a gente vai ter que prever que talvez ele precise de catéter peridural, tá? Que ele precisa de... Enfim, muda toda a técnica do perioperatório, certo? Então, brinquem no site com seus pacientes. A interna, sempre que é chamada, eu peço que façam esse score, tá? Esse cálculo de risco. Inclusive, se alguém quiser participar do estudo, porque quanto mais pessoas tiverem, melhor, né? Por favor, fale comigo que eu ponho em contato com os residentes que vão fazer disso seu trabalho de conclusão, tá bem? Demos, tem uma pergunta. Fale, claro. A gente usa volta e meia nos rounds, principalmente a gente tem um round com a onco na segunda, e aí, são duas perguntas, na verdade. E volta e meia, o residente que viu o paciente, ele não sabe a performance do paciente, se é um paciente que é fit para cirurgia ou se vai fazer neoadjuvância, a gente vai reavaliar se melhora a performance status, e aí a gente acaba abrindo e calculando. A gente usa isso, tá? Uhum. No consultório eu uso, às vezes eu coloco assim, eu acho que é legal porque tu ilustra para o paciente, para a família, os riscos, e riscos não só de infartar e morrer, mas riscos, como tu falaste, de tempo de internação. Ele estima o tempo de internação, né? Muito legal. De pneumonia, de outras complicações. E o que é muito importante é que os guris, de novo voltando, batendo nessa tecla, o teu resultado cirúrgico depende disso. Então, não é só lá fazer uma cirurgia bonita, entende? O resultado cirúrgico depende muito, muito, muito de toda essa avaliação aqui. Então, mas a pergunta que eu ia te fazer era sobre por que tu falaste que é um pouco difícil ou não, ou ele não foi desenhado para paciente oncológico, na skip? Ele não tem ainda uma validação de número de pacientes, tá? É isso. Eu estava discutindo com o Juliano Zortea até isso essa semana. Quando ele foi feito, eles não conseguiram ter absolutamente assim uma população que eles puderam validar para cirurgia oncológica lato sensu, tá? Então, bom, tem DPT, né? É muito raro fazer DPT em paciente que não tem neoplasia, né? Então tem ali, consta aqui. Mas os procedimentos ele tem, eu tinha visto já. Ele tem, mas a gente está tentando aprofundar um pouquinho mais para entender por que dessa resistência. Tem uma resistência da sociedade a entender, talvez ele subestime alguns riscos, talvez sejam maiores do que isso e precise de uma outra população de validação, talvez com constar o tempo de neoplasia, por exemplo, né? Assim, ter outras variáveis que não contempla aqui. Então, por isso que eu acho que é bem legal esse nosso trabalho, pelo nosso volume, né, de cirurgias oncológicas, assim, com diferentes nuances, a gente pode trabalhar nesse clássico e tentar ver uma alternativa, essa é a ideia até, tá, Mariana? Mas é por isso, eu não tenho uma explicação muito clara, porque... Não é difícil, dava para incluir, né, performance status, Karnofsky, enfim, esses scores daria para incluir. O que ele usa é só asa, que é uma coisa bem... grosseira, assim, muito... né? Assim, ele para um paciente que está em químio, que está em neoadjuvância, que assim, não fala nada de nutrição, por exemplo, talvez a gente tenha que falar de nutrição em paciente oncológico. Então, acho que são essas nuances que fazem com que ele não seja a ferramenta única, né? Talvez a gente tenha que ter a ferramenta para saber um risco global geral, mas usar aqui, vou dizer, da sensibilidade e do olhar individual para determinar se isso aqui é realmente compatível com o que o paciente tem. Então, por isso que vai ser legal a gente usar e ver o nosso desfecho aqui no hospital. Acho que vai ser bem interessante, tá? Bom, e como é que a gente avalia a capacidade funcional, né? São perguntas simples do dia a dia, a gente chama de critérios de Duke, né?
E a gente tem um ponto de corte que é mais de 4 METs. Se o paciente atinge mais de 4 METs em atividades do dia a dia, sem desconforto, sem dispneia, eu não preciso fazer uma avaliação ou uma estratificação invasiva cardiológica, tá? Então, por exemplo, se o paciente tem atividade sexual, eu não preciso fazer avaliação pré-operatória formal, porque uma atividade sexual, um intercurso completo, é um MET de 5,25, medido, calculado, validado, tá? Ah, mas não estou satisfeito. Então, eu vou perguntar se o paciente consegue subir a escada ou caminhar em uma subida, 5,5. O paciente faz atividades recreacionais do tipo joga tênis, 6. Faz coisas esportivas, nada, joga tênis, joga futebol, 7,5. Tá? E as coisas mínimas do tipo, ele cuida de si mesmo, ele caminha uma quadra ou mais, é um valor menor. Então, são perguntas simples da vida do dia a dia dos pacientes, que se sabe que quanto mais o paciente autorresponder, mais válido é, né? Então, às vezes, quando a gente induz, a gente pergunta se o paciente é letrado, sabe ler, é melhor apresentar uma tabelinha para ele e pedir para ele marcar o que ele consegue fazer, do que a gente questionar ativamente, né? É fato que a gente tem também aqui uma população difícil, que eventualmente não sabe ler, não sabe escrever, então a gente tem que falar, né, os critérios. Mas isso já é bem validado de que se o paciente faz atividades no seu dia a dia que nos demonstram um gasto energético maior que 4 METs, eu tenho segurança de que esse paciente ele não é sedentário e ele tem uma performance pelo menos moderada, e se não tiver nada diferente, ele pode ir para um procedimento sem estratificação invasiva do coração, tá? Então, toda a magia é como é que eu reúno essas informações, tá? Eu já sei lá, vou recapitular, que cirurgias de altíssimo risco e cirurgias de baixo risco, eu não faço avaliação pré-operatória. Nas de alto risco, eu faço manejo perioperatório junto com o cirurgião. Nas de baixo risco, eu vou manejar o que o paciente tem, independente de fazer o procedimento ou não, porque não faz diferença para o procedimento em si. Mas eu estou lá naquele meio, estou lá numa cirurgia abdominal, uma gastrectomia eletiva, num paciente que tem um risco cardiovascular intermediário. O que é um risco cardiovascular intermediário? É um paciente, por exemplo, que pelo algoritmo de Lee, vamos pegar lá o primeiro, tem pelo menos uma variável dessas 6. Vai fazer uma operação, desculpa, tem pelo menos uma variável, vai fazer uma operação intraperitoneal, tem doença arterial coronariana justificada, tem ciência cardíaca congestiva prévia, tem doença cerebrovascular, tem diabetes com insulinoterapia, eu tenho uma creatina pré-operatória maior que 2, bom, se eu tenho um risco intermediário cardiovascular com uma cirurgia de risco intermediário, é bem provável que eu tenha que fazer uma avaliação de prova funcional, tá? Então, se eu tenho essa condição e o paciente ainda tem uma baixa capacidade funcional, tem menos de 4 METs, é fato que eu tenho que olhar o que está acontecendo com o coração desse paciente. Se ele até tem isso, tem lá a história de ciência cardíaca, mas está compensado e está ativo e tem mais de 4 METs, possivelmente eu não precise. E todo mundo que é o de alto risco é fato, né? Que se fecha alto risco com risco intermediário, eu vou olhar o coração, a não ser que, Mariano, eu tenho lá um paciente de alto risco, mas a minha cirurgia é muito tempo dependente. Eu tenho lá uma lesão renal que, se eu não tirar agora, ela talvez seja inópia mês que vem. Estou chutando. Né? E aí tem que ser uma decisão compartilhada de que tipo de risco a gente vai correr. A gente teve recentemente uma paciente que internou por anemia,
anemia e hipertensão. Essa foi os 2 sintomas que ela chegou lá na emergência do SUS. Para resumir, ela tinha uma estenose aórtica e um tumor renal, as 2 coisas. E a gente ia agora, o que a gente opera primeiro? Porque o tumor renal era grande, mas o estadiamento todo bom, a princípio a ressecção era curativa. Só que ela não tinha como fazer uma nefrectomia com o coração daquele jeito. E aí, fazendo o coração daquele jeito, a gente tinha que combinar com os gregos, né? Assim, é uma paciente que vai fazer troca valvar, talvez tenha que ficar anticoagulada, como é que eu vou tirar o rim? Que tempo que eu posso, se ela tiver doença coronariana e colocar stent, quanto tempo eu vou levar para tirar o rim? Será que vale a pena? Né? Então, a gente tem que daí sentar em equipe, definir qual é o maior risco e definir o que vem primeiro. No caso dessa paciente, a gente conseguiu operar o coração, trocou a válvula, fez revascularização miocárdica e ela agora vai ir para a cirurgia de nefrectomia 2 meses depois. A gente sabe do risco perioperatório, a paciente sabe também, ela já vai direto internar com manejo perioperatório, mas vai fazer. Então, é essa visão individualizada dentro dos riscos que a gente vai aprender a fazer a partir de agora. Então, proponho mais um caso aqui para a gente, né? Temos um homem de 69 anos que é encaminhado para um atendimento no pré-operatório de uma colestectomia por colilitise sintomática. Ele diz que faz acompanhamento regular por hipertensão e cardiopatia isquêmica, ele fez uma angioplastia de circunflexa com stent há 3 anos. Não tem dor torácica ou dispneia, mesmo os moderados e grandes esforços, então aqui ele sobe mais de 3 anos de escada sem dor, faz caminhadas rápidas por mais de 3 quadras sem nenhum sintoma, tá? Ele costuma andar de bicicleta diariamente para ir até a casa da sua filha e cuida de sua horta domiciliar com uso de pá inchada, então ele é bem ativo. Faz uso regular de AS, hidroclorotiazida, nalaprima, metoprolol, atorvastatina. Tem uma pressão no consultório de 110/80, está com frequência cardíaca de 60, com ritmo regular ausculta, sem sopros. Não tem sopro carotídeo também. Já veio com exames laboratoriais pré-operatórios normais e um eletro com bradicardia sinusal de 58. Qual seria a conduta pré-operatória mais adequada no ponto de vista de vocês? Liberar para o procedimento clínico com suspensão do AS 7 dias antes? Liberar para procedimento sem exames adicionais ou mudanças na prescrição, ou fazer uma certificação de risco por teste não invasivo pela história prévia de um stent há 3 anos. O que vocês acham? Vai lá, Cláudio, essa é a tua. Eu acho que eu iria de liberação e com suspensão de AS 7 dias antes. A princípio, isso. Tá bem. Alguém tem uma ideia diferente? Eu nem suspenderia o AS, na verdade, se tivesse essa opção. Eu ia dizer isso também. Eu não suspenderia o AS. Tem ali a liberação para o procedimento sem exames adicionais ou mudanças na prescrição, né? Por que eles não suspenderiam o AS? O que você sabe sobre esse assunto? Bom, eu que comecei, vou responder. Vai lá, Falcão, responde tu. É um paciente que ele já teve um evento, né? Então não seria uma profilaxia primária. Eu acho, do ponto de vista cirúrgico, o AS não muda para a cirurgia que ele vai fazer, que é uma colestectomia videolaparoscópica, não nos preocupa o AS. Claro, se ele usasse AS e clopidogrel, aí sim, suspenderia o clopidogrel, mas o AS como profilaxia secundária, no caso dele, me parece mais importante para ele da prevenção do que para o cirurgião. Perfeito, muito bem. Então, eu queria mostrar para vocês alguns outros dados, porque, assim, quando eu comecei a me aprofundar mais nisso, chega a dar uma angústia, assim, de como a gente tem na nossa mente que tudo que a gente faz tem um super embasamento, e vou dizer que em pré-operatório, peguem a coluna do nível de evidência, independente do que tiver escrito aqui na esquerda. Olha o nível de evidência para determinar a necessidade de exames pré-operatórios, tá? Então, horrível. A gente tem pouquíssimos estudos bem delineados, são coisas antigas, e que eu acredito que não vai mudar, porque a gente já usa mais de
regras clínicas, avaliação individualizada dentro desse contexto que a gente já separou entre baixo risco e alto risco, né? Então, eu não acredito que vai ter uma recomendação diferente, por exemplo, para raio de tórax, que não seja pacientes que já têm uma doença sugestiva de doença cardiorrespiratória. Eu acho que é válido a radiação nesse paciente para entender. Você tem lá uma bolha de enfisema, que na hora do tubo eu vou fazer algum barotrauma, enfim, né? Ou se eu vou fazer uma cirurgia de grande porte, intratorácica, intraabdominal, que as pressões fazem diferença, também talvez eu faça, mas só prestem atenção no que tem grau de recomendação e nível de evidência. É quase nada, né? Então, aquilo que a gente diz, todo mundo acima de 40 anos tem que fazer avaliação pré-operatória. É horrível o grau de recomendação e nível de evidência. Estou falando isso para a gente não se prender tanto nos números e na idade, mas na pessoa, naquilo que ela se queixa, tá? Então, eventualmente vai ter alguém de 30 anos que a gente tenha que fazer alguma coisa, tá? Assim como eventualmente vai ter alguém de 45 que é atleta e que não tem queixa nenhuma, que talvez eu não precise, dependendo da cirurgia que eu for fazer, tá? Então, vamos olhar ali o eletrocardiograma. O que é mais indicado por grau de recomendação, não por nível de evidência? Pacientes que têm algum alto risco de evento estimado pelos algoritmos de risco pré-operatório, pacientes que têm alguma cirurgia programada intracavitária, transplantes, cirurgias ortopédicas de grande porte, ou vasculares, né? Ou que já tem alguma história de doença cardiovascular. Então, será que eu não faria igual, assim, independente do procedimento? Então, assim, entra muito no que é a vida natural do paciente, tá? É fato, se faz mais de meio ano que ele não faz, mais de um ano, mais ainda a gente teria que fazer, tá? Mas o que me choca quando eu olho isso é como a gente toma como certeza coisas que não são tão pungentes assim, tá? Hemograma, de novo lá. Se tem história de doença hepática, história de doença hematológica, se eu tenho uma intervenção que tem risco de sangrar, belezinha, tá? Hemostasia e teste de coagulação. Todas as cirurgias que são intracavitárias, que têm intervenção de médio e grande porte, né? Pacientes que estão usando anticoagulante, ou seja, a gente faria, que tem algum distúrbio de coagulação, né? Tudo isso é mais para dizer que é mais o paciente em si, menos a evidência, né? Coleta de sangue não tem um risco embutido no procedimento que é enorme. Tem risco de hematoma, mas assim, eu diria que raio-x já não é tão assim, né? A radiação repetida traz problema, tá? Então, pelo menos para a gente parar e pensar se o paciente precisa disso. Ecocardio pré-operatória, tá? Essa a gente tem lá um grau de recomendação 1A. Qual é ela? Pacientes com insuficiência cardíaca ou sintomas sugestivos e que serão submetidos a cirurgia de risco intermediário ou alto, sem uma avaliação no último ano ou que apresentam piora clínica. Então, aquela paciente do caso 1 tem uma indicação 1A de fazer ecocardio no pré-operatório, tá? Pacientes que têm alguma alteração na ausculta que sugira alguma doença valvar, tá? Que não tiveram avaliação no último ano ou que apresentam piora clínica. De novo, recomendação 1C. Pacientes que serão submetidos a transplante hepático, eu colocaria aqui também hepatectomia, que o entendimento da hemodinâmica, do funcionamento das câmaras direitas é importante, tá? Ecografia cardíaca, num local em que a gente tem disponibilidade, que a gente pode fazer, é uma boa ferramenta para cirurgias complicadas como a gente faz. Mas, de novo, é mais um tratamento individualizado do que um tratamento globalizado, ou talvez para nos ajudar, não, digamos, a contraindicar o procedimento que não tem ecografia, mas porque ela nos ajudaria no manejo perioperatório do paciente, certo? Teste ergométrico, olha lá. Testes não invasivos cardiológicos. Não tem nenhuma que o grau de recomendação é 1. Agora, é fato que pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de baixo risco não tem que fazer. Não tem que fazer ergometria, não tem que fazer cintilo, não tem porque não vai mudar a minha conduta, tá? É a única coisa que está bem certa que não.
Todas as outras, a gente vai ter que fazer a estimativa do risco cirúrgico junto com a minha condição clínica, capacidade funcional do paciente. Porque não é o grau de recomendação que vai me dizer se eu tenho que fazer ou não, tá? E é fato, evidente, de que eu tenho que fazer um CAT no pré-operatório naqueles pacientes que têm síndrome coronariana aguda, né? Ou os pacientes que têm uma isquemia extensa em prova funcional. O que é uma isquemia extensa em prova funcional? Vamos supor que eu tinha lá um paciente que vai ser submetido a um procedimento de risco intermediário, que tem uma capacidade funcional menor que 4 metros, ou que tem até maior que 4 metros, mas tem dor fazendo, né? Tem dor que me sugere uma dor torácica isquêmica. Ele faz uma cintilografia ou faz um teste ergométrico. Vamos falar de cintilografia, que fica mais fácil de medir o percentual, e tem mais de 10% do miocárdio com uma alteração dinâmica, que no repouso, mais de 10% do miocárdio volta a funcionar, tem mais de 10% de isquemia no estresse. Esse paciente tem indicação de fazer cateterismo, né? E talvez uma intervenção relacionada a isso. Ainda mais se ele não é diagnosticado e não é tratado prévio. Só isso. Mais nenhum outro. E mesmo assim, voltando a falar do porquê que a gente tem que pensar, eventualmente a gente está lá no round da interna e chega um paciente que a gente indicaria CAT pela alteração clínica. Mas ele tem lá uma neoplasia sangrante, Mariana, e que se eu não fizer o procedimento agora, ele vai morrer do câncer, vai morrer sangrando. E se eu fizer a alteração, se eu fizer o procedimento de cateterismo e descobrir que ele tem que colocar stent e fazer ponte de safena, eu não vou ter tempo suficiente para operar o tumor gástrico, né? Então, a gente fica entre a cruz e a espadinha. O que eu digo é, indica o procedimento se tu vai ter tempo de tratar aquilo que tu vais fazer. Olha essa tabela da esquerda e o que está em bem vermelho ali é risco de morte depois de fazer o procedimento de doença cardiovascular grave, né, ou morte, depois de fazer um stent de coronária. Se eu faço qualquer procedimento com menos de 3 meses, eu tenho um risco muito aumentado de ocluir, de infartar, e aí eu vou botar por água abaixo um procedimento que, né, que eu fiz para tentar tirar o paciente de uma situação de risco. 6 meses é moderado, tá? Então, para ter segurança, eu teria que esperar pelo menos 6 meses, 6 meses a 1 ano para não ter risco. Vocês conseguem conceber, dentro do que a gente está vivendo hoje em dia, esperar 6 meses, eventualmente, para fazer um procedimento? É difícil, né? Quando a indicação cirúrgica é muito clara e quando a gente sabe que vai modificar o curso da doença em fazer. Então, essa avaliação crítica e multidisciplinar é bem importante, e certamente também aqui incluindo o paciente na discussão. Então, respondendo a pergunta se a gente suspenderia o AS, não suspenderia o AS, essa tabela também é do GAI de 2017, em que a gente ainda indicava a prevenção primária com AS, né? A gente já tem evidência 1A de que não precisa fazer prevenção primária com ácido salicílico, a gente só deve fazer prevenção secundária. E quando é prevenção secundária, não há a necessidade de suspensão do AS, né? A não ser que sejam cirurgias de próstata ou neurocirurgias, que aí a gente acaba por suspender, né? Aqui eles colocam ali a última recomendação, que é pacientes com dupla antiagregação plaquetária após angiopatia coronária não devem ser submetidos a operações eletivas no período de duração ideal da dupla antiagregação plaquetária, 6 semanas após stent, minimamente, né? No stent convencional, 6 meses após stent farmacológico, ou 1 ano após angioplastia. Então, o conjunto da obra que vai fazer a tomada da decisão nesse tipo de paciente, certo? Então, nesse caso, a gente poderia liberar o paciente para procedimento sem nenhum outro tipo de mudança de prescrição ou de exame adicional. Aqui está o compilado do que nós conversamos, né? Começando lá pelo quadro cinzinha, a gente vai avaliar os riscos cardiovasculares ou doença estabelecida cardiovascular,
e se tem um procedimento que não cardíaco. Se a cirurgia é urgente ou emergente, não tem discussão, ele vai para a cirurgia. Se não é urgente ou emergente, eu vou acessar os fatores de risco do paciente. Se ele tem arritmias, doença valvar severa, ciência cardíaca ou síndrome coronária aguda, eu não vou fazer a cirurgia, eu vou postergar para tentar melhorar a situação clínica do paciente. Se nenhuma dessas 4 condições está presente, eu vou olhar se ele tem algum stent. Se ele tem, eu vou reavaliar, então vou entender quanto tempo, qual é a sintomatologia, que tipo de tratamento ele faz, para aí determinar a minha agilidade do procedimento cirúrgico. Se ele não tem, eu vou determinar se ele tem um risco operatório maior que 1%. Se sim, eu vou tentar averiguar a capacidade funcional, e se ele tem uma capacidade funcional moderada ou boa, que significa mais de 4 metros, eu posso para o procedimento cirúrgico. Se é menor que isso, eu faço a avaliação não invasiva. Certo? Parece complicado, mas com o tempo a gente vai pegando o cacoete de passar por todas essas fases, né? Fica mais sistematizado e nos facilita o pensamento da decisão, tá? E naqueles pacientes, Denusa, que a gente opera e sabe do risco, isso ainda é discutido, bem discutível, tá? Esse é outro capítulo de perioperatório que é bem legal, que é da Sociedade Canadense de Cardiologia, e que coloca que naqueles pacientes em que a gente sabe que o risco numa cirurgia eletiva, ou mesmo numa de urgência, é um risco cardiovascular maior, a gente pode fazer medição de troponina no perioperatório e aí determinar, digamos, mais precocemente, ou diagnosticar mais precocemente eventos cardiológicos, tá? A gente tem essa tecnologia, a gente faz em alguns pacientes, já nos ajudou consideravelmente em mudança de manejo, né? O ProBNP e a troponina, né? E aqui a interna e a cardio fazem com maestria esse manejo. Então, para finalizar, o que eu acho mais legal de pré-operatório, que eu acho que é um dos maiores exemplos que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Que a decisão para o paciente, ela tem que passar pela definição do cirurgião, Mariana, tu bem disseste, assim, tem que ter a primeira visão do tamanho da cirurgia, daquilo que a gente vai impor ao paciente, né? Pensando no benefício, o quanto que isso pode trazer de algum malefício não desejável, mas que faz parte do jogo, e computar em percentuais o quanto que isso é benéfico ou não, né? E se a gente pensa em mais de uma cabeça, a gente não simplifica tanto, que é o que está dizendo ali na esquerda, né? Assim, que às vezes a gente tenta ser rápido e perde a sutileza, né? A sutileza do paciente, do caso e do olhar para ele mesmo. Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição de vocês para a discussão de casos aqui e, enfim, agradecer pelo momento e me ponho aqui à disposição para perguntas. Muito obrigado, Denise. Excelente aula, excelente, muito bom mesmo. É bem claro o objetivo, eu acho que não... Tu conseguiu fazer um apanhado de um assunto bem complexo de uma maneira bem clara e quase conseguiu simplificar algo que é extremamente complexo, né? E é isso que a gente quer, assim, tentar que os nossos residentes da cirurgia tenham esse senso crítico, não ficar... Poder discutir com o anestesista, poder discutir com a APOA. E eu vou dizer, a maioria dos colegas que estão fazendo APOA, infelizmente, não tem essas informações que tu estás passando. Então, ou tem, não usam, enfim, não sei. Mas a gente tem que ter a obrigação como dono, entre aspas, do paciente, como referência do paciente, de ter essa responsabilidade aí com o doente, com a família e com toda a equipe de participar dessas decisões, não só largar para o cardiologista ou para o clínico e, não, o clínico diz que dá para operar, o clínico diz que não dá para operar e tu tá assim, ok, entende? Participar junto da discussão, acho que é importantíssimo.
E tu mesmo falaste, tem vários momentos que, por exemplo, o paciente tem um tumor de pâncreas. A gente vai conseguir melhorar alguma coisa a ponto de a doença progredir, ele não for mais operável, enfim. Ou, às vezes, uma decisão, se tu está em dúvida de fazer uma neoadjuvância ou não fazer, tu consegue usar o tempo da neoadjuvância a favor de um preparo melhor pré-operatório, e talvez um paciente que tu não fosse fazer, tu passa a fazer para conseguir melhorar melhor as condições clínicas. Então, tem que ser sempre uma discussão de time, como tu mesmo colocaste. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida para a doutora Denusa? Eu quero fazer uma pergunta, Mariano. Manda, Leonardo. Vale. Em relação ao paciente que teve Covid, né, se mudou alguma coisa assim do pré-operatório? Eu lembro de ano passado ler alguma coisa que, no caso, só pelo fato dele ter Covid, em alguma cirurgia eletiva, isso aumentaria a mortalidade perioperatória, então até seria aconselhado esperar 4, 8 semanas. Eu não sei se isso tem alguma outra evidência mais atual sobre isso, Pois em relação aos exames. tu sabes, Leonardo, que o que acontece com o Covid é que a gente está aprendendo na medida que ele vai, né? Eu te diria que com a cepa Delta, com aquela que foi lá em março de 2021, que está fechando um ano, graças a Deus, aquele inferno do cão, né? Os estudos que foram feitos em pacientes que tiveram que fazer procedimentos cirúrgicos grandes em vigência de doença Covid, a mortalidade foi muito maior. Então, o que se preconizava é que, a não ser que fosse uma urgência urgentíssima, que não tivesse outra coisa a ser feita, que se postergasse, tá? O que tem se visto agora com essa nova cepa, com a Omicron e com a Delta Omicron, é que ela é, assim como do ponto de vista de infecção respiratória e de vias superiores, bem menos deletéria, assim, né? Então, o que se pede é que saia do quadro viral agudo, ponto, né? A questão toda dos pacientes oncológicos específicos, aqueles que estão já em tratamento, por exemplo, em quimioterápico, e isso agora a gente tem visto, até nem tanto em químio, mas em pacientes, por exemplo, transplantados, que são muito imunossupressos, eles demoram um montão para deixar de ter vírus replicante. Nesse momento eu tenho 4 pacientes lá em cima na UTI Covid. Tem uma que é uma cirurgia que foi ontem, da professora Rosilene, que era um cisto de ovário que sangrou, ela estava com Covid há 4 dias, operou e está bem, vai sair, e tem 3 transplantados. Desses 3 transplantados, teve um que demorou 45 dias para negativar PCR. Tá? Então, cada cepa a gente vai dizer uma coisa. Eu te diria hoje que com essa cepa, com o que a gente está vendo de pouca gravidade, pouca infecção sistêmica, pouco evento tromboembólico, pouco tudo, e acho que tem aqui um grande papel da vacina, né? Assim, de ter feito um lastro aí que as pessoas têm infecção menos grave, a gente só está vendo em quem é muito imunossupresso. Eu diria que a rotina é não estar doente, a gente não opera pessoas gripadas, né? Seja por coronavírus, seja por influenza, seja por rinovírus, seja por qualquer vírus, né? Então, eu espero que assim continue, que a gente entre numa fase agora que a gente chama de endêmica, não pandêmica, né? Que é a convivência com o coronavírus, e a gente tem que só saber lidar para não se contaminar, não parar de trabalhar e também ter a consciência, né, Leonardo, é que eu estou falando para ti, a mesma coisa que eu falo para os residentes da interna e com todos os colegas que eu posso fazer isso, né? A gente tem que ter muito mais consciência da gente mesmo, assim, porque quando vocês estão num procedimento cirúrgico, que estão lá em cima, no abdômen aberto, na mucosa, com sintomas gripais, é ruim, né? Então, assim, o nariz trancou meio demais, tá funguento, fez dor de garganta e febre. É tão fácil testar hoje. É mais fácil testar e ver que não tá, do que vir para o hospital na dúvida e ficar doente aí, a gente ter problemas intra-hospitalares por causa disso, tá? Mas respondendo efetivamente a sua pergunta, hoje eu te diria que é passar o quadro viral agudo e poder fazer procedimento.
certo. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta? Se não tem mais nenhuma pergunta, vamos te liberar então, Denusa.